Muitas vezes a gente tá com tanta ansiedade em fazer algo, em viver algo, ser alguém diferente, chegar naquela colheita que tanto almeja, que muitas vezes a ansiedade toma conta e nós tomamos decisões não tão intencionais assim, não tão boas assim, justamente por querer que algum resultado chegue no nosso tempo. Justamente por querer ter 100% do controle da situação. Já não aconteceu em algum momento de você se sentir ansioso, ansiosa, porque eu quero pra logo, porque eu quero no meu tempo? E sendo que se você tivesse se colocado em movimento, sim, da mesma forma, mas não ter pressionado tanto a colheita e ter se permitido ver no meio do caminho melhorias que poderiam ter sido feitas, movimentos diferentes que poderiam ter acontecido, talvez a colheita ela chegaria num tempo muito semelhante, só que muito melhor, muito maior. Porque quando a gente se baseia apenas no que nós queremos nesse exato momento, lembra que a nossa visão ela é muito limitada. A nossa visão de tudo que podemos ser, tudo que podemos colher, tudo que podemos conquistar. E sabendo que a nossa visão é muito limitada e querendo muitas vezes as coisas para ontem, se faz meio que até de qualquer jeito, se coloca em prática, mas às vezes não é da forma que traria o melhor e maior resultado. E aí então, Dani, como que eu faço? Sabendo que se eu tenho um projeto, uma ideia e eu não executo, eu não vou colher. Mas quando eu me coloco em movimento, eu quero as coisas para ontem também. Eu quero colher logo esse resultado. Eu quero que seja no meu tempo tudo. Se você parar para perceber qual que seria a melhor ação, qual que seria o melhor movimento, você vai entender a nossa dose do dia, que está na página 115 do nosso Devocional do Empreendedor. Confie no processo. Tudo acontece no tempo dele. O que é o processo? É aquilo que nós conseguimos entrar em movimento. É aquilo que nós já conseguimos fazer. E a colheita, muitas vezes, para ela ser muito melhor e maior do que você imagina, ela vai chegar no teu tempo, às vezes não. Às vezes vai ser muito mais rápido do que você imaginou quando você se coloca em movimento. Mas tem certos momentos na nossa vida em que você tá lá, plantando todos os dias, fazendo. Mas parece que algo que você tanto quer ainda não acontece, ou ainda não é possível. Aí entra a nossa dose do dia, da página 115. Confie no processo. O que nós temos domínio? No processo. E a gente acha que sabe tudo o que vai acontecer, acha que sabe todas as habilidades que vai precisar desenvolver, mas a gente acha que sabe porque nós temos uma visão da nossa colheita, de tudo que podemos ter, ser, construir, evoluir. Mas sabendo que é sempre melhor e maior do que a gente imagina, e tudo que você já tem até hoje, já fez até hoje, comprova isso, porque há muitos anos atrás você sonhava estar fazendo coisas que você faz hoje. É ou não é? Então é sempre maior e melhor do que a gente pode imaginar. Então, durante o processo, tem coisas que nós vamos ter controle, tem coisas que não vamos ter controle. Aí o impossível tu já sabe nas mãos de quem você deixa. Mas no meio desse processo, tem também situações que às vezes te assustam. Tem decisões que precisam ser tomadas que te assustam. Mas na grande maioria dos casos, são as coisas que mais nos assustam ou que mais nos desafiam, que mais vão nos transformar. Seja começar algo novo, seja manter algo que você já começou em algum momento, mas por algum motivo você
parou ou diminuiu a frequência, constância daquilo. Para pensar que talvez você já estava no processo que te levaria para o que você tanto quer viver, você tanto quer realizar, e por algum motivo você saiu desse processo. Muitas das vezes a gente já colocou um pezinho naquele movimento que nos levaria para o objetivo que tanto quer, mas que por qualquer motivo talvez parou. Ou por medo, por incerteza, por questionamentos internos. Mas hoje é dia de voltar a confiar no processo. Hoje é dia, sim, de visualizar aquilo que você tanto almeja, de focar no que você tanto quer realizar, mas confiar no processo. E confiar no processo seria o quê? Dia fazer e dia não fazer? Não. Confiar no processo seria dia acreditar e dia não acreditar? Também não. A fé, ela é o contrário do medo. A fé, ela é o contrário das incertezas, dos questionamentos. Ou é um ou é outro. E qual você decide alimentar que vai dizer se você vai realizar o grande objetivo da vez ou não. E aí, para entender mais isso, a gente vai puxar a nossa dose do dia que está na página 115. A vida, ela é como uma montanha-russa de experiências, cheia de vitórias e desafios, certezas e incertezas, de altos e baixos e reviravoltas inesperadas. Quando nos permitimos confiar no processo das coisas, entendemos que tudo acontece por uma razão. Ou é bênção, ou é lição. Eu quero que tu comente nesse exato momento aqui na live. Ou é bênção, ou é lição. Vamos falar um pouco mais sobre isso antes de continuar lendo aqui. Porque no dia a dia, quando algo acontece muito bom, quando algo que você esperava acontece, nossa, que dia abençoado, nossa, que bênção isso aqui que aconteceu. Você se encontra muito empolgado, você se encontra muito bem naquele dia, com a energia muito alta. Mas e quando a lição? Quando a lição, algo não saiu conforme o planejado, ou surgiu algum imprevisto, algum desafio, pode perceber. Começa a treinar o teu olhar para perceber que sempre tem uma lição por trás. Então comenta aqui na live, ou é bênção, ou é lição. A lição, ela faz parte do processo. Ela faz parte do nosso amadurecer, do nosso se desenvolver, da forja, da lapidação de quem a gente vai se tornando para chegar na colheita daquilo que tanto almeja. E aí, quando você se questiona dessa forma, você percebe que existem dias bons e existem dias de aprendizado. Porque o que talvez até hoje aos teus olhos foi visto como algum dia ruim que aconteceu, talvez tenha sido um dia de aprendizado. E as situações que surgem também. Pode ver o nosso dia como um todo, tá? Várias situações que acontecem ao longo do nosso dia. Tem muitas coisas que são bênçãos, que você comemora. Tem muitas coisas que você aprende. De ontem para hoje, alguma coisa você aprendeu. Mesmo que foi de uma forma muito consciente, você se colocou num momento de aprendizado, ou com algo que aconteceu, com algo que você fez. Às vezes, de ontem para hoje, você teve um agir diferente. Você teve uma ação comportamental diferente. Então, você já teve uma lição de que, para eu conseguir ser dessa forma ou ter tal resultado, eu tive uma lição de que é isso que precisa ser feito. E se eu tive essa lição, esse aprendizado, eu não vou ir pelo errado novamente. Eu não vou precisar me corrigir novamente. Só que aí quantas vezes isso acontece de uma forma consciente na nossa vida? Já percebeu que tem coisas que se repetem ao longo da tua vida? Situações específicas? Seja algo sentimental, algo comportamental,
algo às vezes financeiro. São 3 exemplos, mas pode ser outra coisa também, que vem à tua mente agora. Algum padrão que se repete. Dani, parece que sempre que eu vou fazer tal coisa, acontece tal coisa. Por que será que isso acontece? Por que será que quando a gente se encontra num eixo, num centro, em que você está comprometido, você vai lá e faz acontecer. Você está conectado com o direcionamento que Deus tem para tua vida, você vai lá e consegue fazer acontecer. Mas tem momentos como se você se perdesse desse centro, saísse desse eixo. Ou você se encontra num momento em que tua fé se esfriou. A fé no sentido de a conexão realmente com Deus. Ou você acreditar realmente que aquilo é possível. Quanto mais você se distancia, mais você abre brechas. Mais coisas acontecem para você voltar para esse eixo. A mesma forma de que se você tem um grande sonho, um grande objetivo, você quer a logística da tua empresa daquela forma, ou a tua rotina dos sonhos, ou um resultado dos sonhos. É como se fosse o ponto A e o ponto B. O ponto B é esse eixo aqui. Tudo que você vai fazer vai ser pensado nele. Então o que eu vou postar é pensado nele, a compra do meu estoque ou serviços que eu ofereço vai ser pensado nele. É como se fosse vários pontos ao redor de um centro. E aí quando você tem uma ideia diferente desse centro, você se distancia um pouco. Surgiu outra coisa, outra oportunidade que te distanciava um pouco mais longe. E assim vai indo. E quando você percebe, você sempre volta para as mesmas coisas. Você volta para os mesmos comportamentos. E quando eu digo volta para coisas, se imagina naquilo que você não quer mais repetir. Porque você sabe que isso não te leva para o teu objetivo. Tu percebe que quanto mais você sai desse centro, quanto mais você esfria, digamos assim, algumas situações se repetem para você voltar para ele. Vamos usar a fé como exemplo. Você tem a fé, a certeza de que algo vai acontecer. Isso está aqui no teu centro, no meio. E aí um dia você desacreditou um pouco, no outro dia desacreditou mais um pouco, e aí alguma situação acontece, é um fenômeno extraordinário que acontece para algo fazer com que você volte para esse centro, para que você volte a acreditar, para que você volte a sonhar quanto aquilo. Se você perceber, a nossa própria conexão, a oração, ela faz isso também. Eu não sei como é contigo, mas nos momentos em que eu mais me esfriei, espiritualmente falando, foi quando mais coisas desafiadoras aconteceram para eu voltar para esse eixo também. Porque acontece de uma forma muito inconsciente até essa virada de chave vir à nossa mente. De que quando estamos precisando, quando as coisas estão difíceis, você vai e busca ajuda. Mas e quando as coisas estão bem? E quando as coisas estão boas? Para a gente permanecer colhendo do melhor. Aí eu percebi que era quando eu mais me distanciava. E o nosso mês, ele é feito do quê? Apenas de dias bons? Não, ele é feito de dias bons e dias de aprendizado. Só que se a gente não se permitir aprender nesse dia, tirar a lição nesse dia, a gente volta para a mesma situação. Me contem aqui, já aconteceu isso com vocês também? Seja uma questão financeira, uma questão comportamental, em que você diz, não, agora eu me comprometo a fazer diferente. E aí aquele dia você até se empolgou, se motivou, foi lá e fez acontecer. Mas talvez passou uma semana, ou passou até um dia, 2 dias, e voltou a acontecer da mesma forma que era, que você mesmo se prometeu que não ia mais fazer. E aí você volta a ter aqueles desafios. E aí hoje eu te pergunto, até quando? Até quando você vai se permitir ficar saindo do eixo sabendo que você vai voltar para ele de novo? E só você sabe qual é esse centro, qual é esse eixo que você precisa permanecer.
firme e forte. Esse eixo é a fé que precisa ser alimentada todos os dias, a esperança que precisa ser alimentada todos os dias e o fazer o que precisa ser feito, que é todos os dias. Se pensasse assim, ó, eu sei que muitos de vocês têm a relação com a constância, é o que sempre cai em disparado aqui. Constância no que realmente te levaria para o resultado que você tanto quer? Geralmente vai ser 2, 3 coisas pontuais, maiores. Porque tem várias outras ideias que vão vir a agregar. Mas se eu te perguntasse assim, ó, hoje, quais são as 2, 3 coisas que você fazendo todos os dias precisa estar no teu eixo para os resultados acontecerem? Para você colher o que você tanto quer. Vem 2, 3 coisas à mente. O que você sabe que continuando isso, a médio, longo prazo, o teu negócio vai se manter, você cada vez vai avançar mais, vai prosperar mais. Porque aí isso não sai da tua agenda. Isso não sai do teu plano de ação. Porque novas ideias vão surgir, novos insights, novos movimentos diferentes que você quer fazer. Mas sabe aquele básico bem feito? Aquele feijão com arroz? É a mesma coisa pensando no almoço, tá? Vamos imaginar que tem lá o que você gosta de comer todos os dias. Vamos usar o exemplo feijão com arroz, tá? Traz algo em mente que você ama, que poderia ter todos os dias, assim. Aí imagina que tem dias que você vai fazer só a salada. Tem dias que você vai fazer só a carne. E você esquece do feijão com arroz, que é o que vai te sustentar, que é o que vai te manter. Aí dia você fez uma coisinha só para o almoço. Outro dia você fez outra coisinha para o almoço. E sendo que esse mesmo tempo, se você tivesse feito o básico bem feito, ia ter sustentado mais a longo prazo. Na nossa empresa, é assim que acontece. Quando a gente quer focar apenas no que é a mais, peraí, e o que já tá dando certo? O que já funciona? Aquele teu feijão com arroz que fazendo todos os dias vai sustentar teu negócio, vai sustentar teu faturamento, vai sustentar a base, o alicerce da tua empresa. Perceba o que é hoje na tua empresa aqui. Se você continuasse fazendo só isso, a longo prazo é inevitável que cresça cada vez mais. Não pensando no extra que você pode fazer, mas no básico bem feito. Traz algo em mente agora. E se você puder, anota 2, 3 coisas. Não deixa para depois. Qualquer coisa anota aqui nos comentários ou digita, tira print, porque isso vai estar na tua agenda diária. E não é sobre não fazer o extra, o a mais, porque isso sim vai fazer você manter o brilho no olho, que a gente precisa também, né, buscar pelo novo, mas não esquecer do que já funciona. É sobre isso. O tempo é uma parte essencial do processo, onde cada pessoa e cada situação tem o seu. Às vezes o tempo que parece estar demorando é necessário para crescer. Às vezes, algo que parece estar demorando é necessário para crescer, para se desenvolver, para justamente você não sair mais do centro, do eixo, para você conseguir manter aquele resultado, manter aquela colheita. Às vezes, esse tempo que está demorando é necessário para entender o que é que está acontecendo, entender esse processo, esse movimento diferente. E outras vezes para nos preparar para algo tão, mas tão grandioso que não podemos ainda nem imaginar. Não duvida do processo. Como diz a nossa dose do dia, confie no processo, pois tudo acontece no tempo dele. Tudo acontece no tempo de Deus, porque a gente tem uma visão muito limitada das coisas. Como você vai ter certeza do que você vai estar fazendo até o final desse ano?
sendo que pode vir uma turbulência e mudar tudo, e tudo para melhor, tudo para maior. Não tem como ter certeza. Não pule as etapas, permaneça no certo, fazendo o que precisa ser feito, esteja em movimento e não pare, pois é entrando nesse processo que um belo dia você vai olhar para trás, para ver tudo que viveu e dizer para si mesmo: sim, deu certo. Sim, obrigada por não ter dessa vez desistido no meio do caminho, não ter parado. Então, não pule as etapas, mas também se coloque em movimento. Porque muitas vezes, quando a gente ouve assim, tudo acontece no tempo de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Tá, mas vai acontecer se a gente estiver em movimento, se a gente permitir com que isso aconteça. Então, a nossa dose do dia é para tirar aquela ansiedade no sentido de porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Para ontem, e eu vou fazer de tudo e vai ser. E aí, às vezes, você quer que as coisas aconteçam, vamos pegar um exemplo, em 7 dias, sendo que se você seguisse o processo, o que vai vindo do insight, da ideia que vai te aproximando, que vai te moldando, que vai te lapidando a ser muito maior e melhor, em 7 meses, aquele resultado que você queria em 7 dias, ele vai estar 7.000 vezes melhor, 70 vezes melhor. Só que aí você queria se contentar com aquele pouco que veio à tua mente, que parecia muito naquele exato momento, e você não se permite. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Estou assim, nesse momento, colocaram aqui. Então tem coisas que sim, a gente se colocando em movimento, tu sabe, é muito óbvio que o resultado ele vai vir logo. Mas geralmente aquelas maiores, aquelas que mais te desafiam, elas têm um processo a ser seguido. E aí a gente precisa diminuir a ansiedade, a emoção e aumentar a nossa razão. E a razão, ela é o quê? A fé, ela é o quê? A fé de que vai dar certo, de que já deu certo, só existe um caminho, um tempo para que isso se realize. A fé, ela não é emoção, ela é razão. Não é algo que a gente sente em um momento e no outro não. E é isso que vai fazer a gente se manter no caminho também. Então não é só imaginar algo, querer algo, mas se manter nesse caminho. E sabendo que tem dias de bênção, tem dias que é bênção e tem dias que é lição. Só que com essa lição, com esse aprendizado que surge, se a gente não olhar para isso, mudar com isso, ele vai voltar. E aí que aqueles ciclos repetitivos se acontecem, sabe? Aquilo de que você tentou, aconteceu tal coisa, tentou novamente, aconteceu tal coisa, tá? Mas e essa tal coisa que aconteceu? Ou não saiu conforme esperado? Qual que é a lição que você tirou disso? Eu vou te passar um exercício mental para tu fazer todo momento que surge um desafio. Tu vai se questionar a partir de hoje. Esse desafio ou essa situação aconteceu para eu aprender o quê? Qual lição eu preciso tirar disso? E quando você consegue tirar uma lição disso, aí não se repete. Porque imagina, tá? O degrau aqui da escada. Você tentou subir, aconteceu um desafio, você desceu de novo. Aí você tentou subir de novo, aconteceu algo, você desceu de novo. Imagina que uma vez que você tivesse subido esse degrau, você aprendeu o que é que não pode mais ser feito ou o comportamento que você estava tendo, porque fazendo aquilo você vai voltar aqui embaixo de novo. Uma vez que você tira a lição, você sobe mais um. Tirou mais uma lição, sobe mais um. Isso é sobre você se lapidar, sobre você estar numa constante evolução. Só que, gente, isso é de uma forma muito consciente. Não é no inconsciente que isso acontece. E nós, como seres humanos, somos falhos. Então, às vezes, a gente aprende de primeira, às vezes a gente aprende de segunda, terceira, às vezes na 20ª vez. Mas o quanto antes a gente aprender a lição de algo que aconteceu,
antes ela não se repete mais. E antes você passa a subir novamente esses degraus da escada. E aí eu te questiono, que a nossa dose do dia sempre tem um questionamento aqui na lateral. Para quem tá aqui na live e não tem ainda o seu Café de Milhões, o seu exemplar, que tá com frete grátis para todo o Brasil, comenta aqui a palavra café, assim como tá fixado aqui, tá? Comenta a palavra café que já chega no teu direct. E o questionamento do dia é bem assim. No caminho, nós somos preparados e treinados até chegar à promessa. No caminho, no ponto 2, 3, 4, 5, uma decisão atrás da outra, nós somos preparados e treinados até chegar à promessa. O que a sua espera no processo que está hoje pode te ensinar? Se você percebe que tem algo que você quer muito colher, mas está no momento de espera, você percebe que está fazendo, mas está esperando por algo. O que é que você percebe que precisa aprender? O que algum desafio ou essa espera vem para te ensinar? O que você percebe que está fazendo muito bem e deve continuar? O que hoje, Dani, hoje eu tô fazendo aqui, ó, tal coisa todos os dias, o meu arroz com feijão diário, aquele básico bem feito, é isso aqui. Eu sinto que eu preciso continuar fazendo isso. Traga em mente o que é. Para você não trocar por coisas novas, testes novos e esquecer do que já dá certo. Então traga em mente o que hoje você precisa simplesmente continuar fazendo todos os dias. Tenha assim a decisão de 2 a 3 coisas. Agora, o que você percebe que precisa mudar? Quais mudanças você percebe que precisam acontecer para que os comportamentos sejam diferentes ou os resultados sejam diferentes? Qual lição que talvez você não tenha percebido até hoje? E aqui, agora, você está no momento certo, na condição certa, com o conhecimento certo, mas talvez aconteceu algo lá atrás, seja nessa semana, nesse mês, ou ao longo do último ano. Talvez aconteceu alguma situação que uma lição precisa ser tirada disso. Se questiona, qual é o aprendizado que isso me trouxe? E ao mesmo tempo escolha uma decisão em cima disso. Porque tudo que nos traz aprendizado é algo que a gente não vai mais errar na mesma coisa, repetir na mesma coisa. E eu digo, decida isso agora, porque agora a gente vai ter um momento aqui em que nós vamos ficar tranquilos com o que está preparado para nós, com a visão que você tem, com o sonho, com o objetivo que você tem, sabendo que vai acontecer. Às vezes vai ser no tempo que você imagina, às vezes vai ser no tempo de Deus. Vai ser num tempo que você não imagina. Mas vai ser muito melhor e maior do que você pode ousar imaginar. Então, para a gente finalizar a nossa dose do dia, nós vamos ter um momento bem especial agora aqui. E eu quero que você se permita viver esse momento. Você vai sair desse momento com mais brilho no olho, com mais vontade de fazer acontecer, mas dessa vez com o teu coração mais tranquilo, tá? Sem aquela ansiedade que às vezes não te deixa se entrar em movimento, fazer o que precisa ser feito. E com muita clareza de onde colocar teu foco, a tua energia e de onde não, tá? Então, se você puder, com o que você tá fazendo nesse momento, fecha os teus olhos e toma uma respiração bem profunda. Fecha os teus olhos e toma 3 respirações bem profundas e solta, para se concentrar no aqui e no agora. Se permita esse momento que é um presente que não vai mais voltar. Então toma 3 respirações bem profundas.
Toma mais uma respiração bem profunda, segura por 4 segundos e dessa vez quando tu soltar essa respiração, é como se você se permitisse soltar um peso que não te pertence, com os olhos fechados. Eu quero que você traga em mente, de olhos fechados, não abra por qualquer motivo, enquanto eu vou falando, traga em mente algo que você quer muito que aconteça. Algo que você quer passar a viver, algo que você quer tanto realizar, conquistar. E esse algo você vai imaginar um tempo. Esse tempo pode ser 1 ano, pode ser mais, pode ser menos, mas você vai imaginar um tempo para isso acontecer, para isso se realizar. E agora você vai trazer em mente essa ansiedade que às vezes permeia os teus pensamentos, o teu coração, em querer logo que isso se realize, mas ao mesmo tempo não conseguir agir em direção, porque de alguma forma isso te assusta. Você sabe que passando por isso, a tua vida vai ser completamente diferente. Teu negócio vai dar um salto gigantesco. Então traga em mente essa sensação que você tem no dia a dia, de querer, mas estar ansioso, às vezes não conseguir agir, porque isso termina hoje. Então se perceba no dia a dia, você colocando um plano, você escrevendo no papel ou imaginando, eu preciso fazer tal coisa. Eu quero tanto que aquilo se realize, mas eu fico procrastinando. Eu não consigo manter a constância. Vai trazendo em mente o que é que surge nos teus pensamentos no dia a dia. Mas agora, se coloque numa posição, se imaginando no dia a dia, com os ombros para baixo, de uma forma até se vendo pequeno. E essa pessoa, a partir de hoje, não vai mais ser você. Porque até hoje você deixava a ansiedade roubar a tua paz, roubar a tua colheita. Mas a partir de hoje, você se vê crescendo. É como se você se visse no dia a dia, no teu ambiente de trabalho, e você se visse com uma luz ao teu entorno, com uma bolha de proteção ao teu entorno, e você vai crescendo. A cada dia que passa, você está 1 centímetro maior, depois mais 1 centímetro maior, e com os ombros para trás dessa vez. Então, o que você está fazendo nesse momento? Coloca os teus ombros para trás, para sentir essa mudança, como se fosse um crescimento que está acontecendo. E se permita ouvir o que te vem à mente agora. Filho, filha, já é teu. E repita, já é meu. Já é meu. Aquilo que roubava minha paz, aquilo que eu queria tanto conquistar, que parecia tão distante, isso já é meu. Só que a partir de hoje, eu preciso ser essa pessoa que vai fazer um movimento, vai dar um passo em direção a isso. E não ser mais aquela pessoa que se diminui, que sempre volta um degrau da escada para trás. Eu quero que você imagine o que você tanto quer estar vivendo daqui a 3 meses. Se projeta daqui a 3 meses. Se você fosse todos os dias parar de dar aquele passo para trás, como poderia estar daqui a 3 meses? O que você estaria sentindo? O que você estaria vivendo? Talvez nesses próximos 3 meses você vai conseguir ser aquela versão que você já gostaria de estar sendo há 3 anos. Dessa vez, por simplesmente ter decidido
confiar no processo. Talvez isso vai sim levar 3 meses, talvez possa levar 2, talvez possa levar 1 ano. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que vai acontecer no tempo de Deus. Então eu quero que você, de uma forma mental, ainda com os olhos fechados, você repita: já é meu. E de uma forma muito tranquila, de uma forma muito serena, com tranquilidade no coração. Isso que eu quero já é meu. E vai sim acontecer no tempo de Deus. Mas para isso eu preciso me permitir receber. E repita: eu me permito receber. Repita em voz alta ou mentalmente, como você puder. Eu me permito receber. Porque sim, se Deus permite sonhar, Ele permite realizar. Mas nós precisamos buscar. Meu Deus, a gente está aqui nesse momento imaginando o que a gente tanto quer conquistar, realizar. E nós entregamos na Tua mão esse projeto, esse nosso desejo, isso que a gente tanto anseia. E meu Deus, que a partir de hoje, toda a ansiedade que vem permear dos nossos pensamentos, ela caia por terra nesse momento. A partir de hoje, meu Deus, a gente quer sentir aquela sensação de que sim, já é nosso, já é possível. Mas nós decidimos entregar nas Tuas mãos, no Teu tempo, para que seja da melhor e melhor forma possível. Nós nos comprometemos a todos os dias estar fazendo o nosso melhor, dando o nosso melhor, mas nós Te pedimos sabedoria para tomar as melhores decisões, para que todas as decisões que a gente tome estejam alinhadas com essa nossa colheita. E para isso a gente precisa de muita sabedoria. Então vá nos guiando, nos moldando, nos direcionando dia após dia. A Ti, meu Deus, nós entregamos o nosso dia, a nossa empresa e esse nosso sonho. Amém? Quem aqui conseguiu sentir de que já é seu? Comenta aqui em uma palavra ou em uma frase o que você leva da nossa dose do dia de hoje. Me conta aqui. Comenta em uma palavra ou em uma frase algo que você sentiu, uma decisão que você toma. Mas lembre-se, assim como está na página 115, confie no processo. Tudo que tu precisa fazer é confiar no processo, porque tudo acontece no tempo dele. Às vezes vai ser antes do que você imagina, às vezes vai ser depois do que você imagina. Mas quando é depois do que a gente imagina, também pode ter certeza que sempre é para nos moldar, para sustentar aquilo, ou para nos preparar para algo. Uma outra dose que tem dentro do devocional do empreendedor, ela diz bem assim: o sim de Deus abençoa. O não, ele protege, mas a espera, ela prepara. E o quanto antes a gente se permitir ver o que é que nós estamos sendo moldados, preparados, o quanto antes a gente se permitir ser lapidado, antes isso vai acontecer. Mas enquanto a gente ficar saindo do eixo a todo momento, esfriando a nossa fé, indo pelo caminho contrário daquele projeto, daquela realização, mais distante ele vai ficando. Por quê? Porque as situações vão surgindo para que a gente volte para o eixo, para que a gente volte para o centro. Então hoje eu te desafio a cada dia, ao invés de se distanciar desse eixo, desse centro, que tudo que você faça, profetize para a tua vida, que tudo que você vai fazer a partir de hoje vai ser para fortalecer esse centro, esse eixo.
Então todos os dias tu vai se colocar de uma forma mais intencional para alimentar a tua fé. A tua conexão a partir de hoje com Deus, ela vai ser cada dia maior e melhor, mais intensa. A partir de hoje, todas as ações que você vai fazer vai ser para realizar esse objetivo em específico. E dessa forma você vai, assim como você se imaginou, cada dia crescendo mais. Mas é crescendo mais, não fisicamente, talvez, né? Dependendo da tua idade. Mas crescendo espiritualmente. Crescendo financeiramente. Crescendo com a tua sabedoria. Crescendo com as tuas habilidades. Crescendo o teu comportamental. E é nessa fase de crescimento que a tua colheita, isso que você tanto imagina, vai ser consequência. Mas ela não é o fim. Ela é apenas um meio. Ela é apenas uma coisa que vai acontecer quando você decide fazer diferente e cada vez alimentar mais o centro de todas as coisas. Paz, confiança, certeza, fé sem ação é matar a semente que Deus me deu. Olha que forte isso que a Casa Polaca colocou aqui. Fé sem ação é matar a semente que Deus me deu. E é aquilo que eu sempre digo, não é só alimentar a nossa fé, aquela certeza de que vai dar certo, mas agir também. Não é só agir e não alimentar a fé, porque nos dois nada acontece. Quando eu quero muito que algo aconteça, mas eu não me coloco em movimento, não vai acontecer, porque eu não permito que aquilo aconteça. Agora, quando eu tô lá me colocando em movimento, fazendo, agindo, mas eu não tenho um porquê eu estou fazendo aquilo, eu não tenho um objetivo, uma meta, uma coisa que eu quero com isso, você vai começar a parar. Aí, sem a constância, sem a frequência, sem o básico bem feito todos os dias, como é que também aquilo vai se realizar? Então, é a junção dos dois. É a junção de fazer o que precisa ser feito, o básico bem feito todos os dias, cada dia inovar uma pequena coisa, cada dia fazer uma pequena melhoria, e aí no final da semana está 7 vezes melhor, 7 vezes maior, porque cada dia você foi lapidando, você foi melhorando. Mas também é você focar no porquê você está fazendo isso, por quem você está fazendo isso, por que você faz o que faz todos os dias, é sobre isso, sabe? É sobre você ter um motivo para agir. Porque a motivação, ela não simplesmente acontece. A motivação é você ter um motivo para a ação. É você ter um motivo para fazer. E aí que a gente consegue manter a constância e cada vez avançar mais e mais. Hoje nós falamos sobre a dose que está na página 115 do nosso devocional do empreendedor Café de Milhões. Quem não tem o seu ainda, comentando agora aqui antes da gente finalizar, a palavra café já chega no teu direct, tá? Ele está com frete grátis para todo o Brasil. E hoje foi a nossa última dose da semana, porque amanhã vai ser um momento em que eu vou estar mais introspectiva por aqui. Não só por ser feriado, mas pelo momento em si, né? Então, não vai ser um dia em que eu vou estar aqui transbordando com vocês, mas na segunda a gente volta firmes e fortes. Sempre acontece no mesmo horário, às 9 horas da manhã. Às vezes pode acontecer um pouquinho depois, mas aí eu sempre aviso no grupo VIP do WhatsApp, tá? Quem não está nesse grupo VIP, é só comentar agora que a palavra VIP, VIP, que daí já chega no direct de vocês. Então, comentando a palavra VIP, você entra nesse grupo silencioso do WhatsApp e lá eu sempre mando o link assim que eu começo, para você continuar, para você conseguir participar ao vivo. E no mesmo dia, a gente sempre sobe a gravação, né? Por isso a gente faz assim na horizontal aqui, porque dentro do combo do Café de Milhões, um dos bônus que você tem além do livro físico é acesso vitalício a todas as doses de forma gravada, como nós estamos fazendo aqui. Então, para cada dose que tem aqui dentro do livro, que ano após ano você pode repetir as doses, que você sempre vai estar num momento diferente. Para cada dose está acontecendo as gravações também, e aí elas vão para dentro da plataforma com acesso vitalício.
tá? Quero desejar para todos vocês já de forma antecipada uma feliz Páscoa, um bom feriado para todos e que seja um momento de você realmente também refletir, sabe? De você tirar aquela ansiedade do coração, de você refletir, cara, o que eu tô fazendo aqui e agora? O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo com a minha empresa? Se colocar num momento de se questionar, sabe? Porque quando a gente tem certeza do porquê as coisas estão fazendo, tem certeza de que muitas coisas que você faz é por você, mas também é pelo outro, é pelo propósito que você sente que tá nessa terra para fazer, a tua ação ela também muda. A tua constância ela muda quando essa clareza vem em mente de quem eu sou, quem eu não sou. O que eu preciso focar em fazer, o que eu não preciso focar em fazer. Quando você tem essa clareza mental, o externo ele é consequência. O resultado do teu objetivo, ele é consequência. Então se permita estar nesse momento de reflexão também, tá bom? Agora sim, desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, um bom fim de semana para todos também. Segunda-feira voltamos por aqui na nossa programação diária. E agora bora lá fazer o que precisa ser feito. Bora lá!